contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me da minha rebeldia e não permita que os tolos zombem de mim. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, para de me castigar. Os golpes de tua mão me reduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes com uma traça o que não é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados. Desvia de mim o olhar para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Oh, Pai, que essa palavra hoje se cumpra, Pai. Que cada um aqui hoje possa verdadeiramente saber, Pai, quão passageira é sua vida aqui na terra. Quão carentes somos de Ti. Quão carentes somos, Senhor, meu Deus, do Teu cuidado, da Tua proteção. E como precisamos verdadeiramente, Senhor, não nos calar, mas falar, Pai. Sermos testemunhos vivos da Tua obra, do que o Senhor fez por nós, do que o Senhor faz todo dia. Eu te agradeço, meu Deus, e te dou graças em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Nesse mesmo espírito, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar ao Senhor nessa manhã. E assim como o salmista nos mostrou aqui na palavra, que nós possamos confiar. Coloquemos a nossa esperança no Senhor, na certeza de que Ele nos livra, Ele está à frente de todas as coisas, amém? Vamos começar a nossa manhã adorando, engrandecendo ao nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda adoração, de todo o nosso louvor, amém? Vamos dar a nossa melhor adoração para Ele, aleluias. Digno é o Senhor, Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor, Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Levou a minha cruz pra eu viver e por isso livre sou. Minha vida sua é, eu cantarei sua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Minha culpa já se foi e aqui estou, encantado por tanto amor. Sua graça não tem fim, eu cantarei sua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus,
sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome levante suas mãos e declare: exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. E não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, Jesus. E não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, Jesus. E não há outro, e não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, Jesus. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Queremos exaltar o teu santo nome, Jesus, nesta manhã. Tu és exaltado, tu és adorado, Senhor. Te louvamos, Jesus. Aleluias. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meus
que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Coloque seus medos, as suas frustrações diante do Senhor. Eu quero te dizer que Ele tira. Eu quero te dizer que Ele limpa. Deposite sua confiança no Senhor. E eu desafio, eu chamo você a perceber o que Ele vai fazer sobre a sua vida, amém? Abra o seu coração. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus.
abro a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. O teu toque é tudo que eu quero, Jesus. Abrimos o nosso coração a ti, Senhor. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder, com teu poder. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve? Seu rosto brilha mais que o sol. Oh, brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve? Seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Sua glória outro não dará. Jesus
só dele, sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará, Ele reinará. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará. E Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará. E Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará. E Ele reinará sempre, para sempre e sempre. Ele reinará. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Sua glória, sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Aleluia. Você tem glória a Deus, você tem aleluia nessa manhã. Aleluia. Sabe que eu me lembrava com o caminho para cá, o culto de manhã. Ele me lembra muito de escola dominical. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. E eu não era crente, mas eu me lembro que a gente era chamado, né, era convidado para um amigo presbiteriano e a gente ia para a igreja. Era culto, né, de escola dominical. E eu lembro que a gente saía daquele lugar e ia para casa dos meus pais. Meus pais não eram crentes. E era aquela bebedice, né, na casa dos meus pais, na casa dos meus avós, era briga. Mas eu lembro quando eu ia para a igreja, eu não entendia de mundo espiritual, mas eu falava, nesse lugar eu sinto paz. Nesse lugar eu sinto paz. E a palavra do Senhor diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque existe algo especial em estar na igreja, em buscar ao Senhor, e encontrar ao Senhor no meio dos irmãos. Amém? O culto entre você e Deus, irmãos. Eu estava aqui já adorando a Deus e não é sobre quem prega, não é sobre quem canta, é sobre a sua fome. Sabe por que hoje os cultos não estão cheios ou as pessoas buscam entretenimento? Porque as pessoas não têm fome
de Deus. Naquela época lá, eu ia sem entender direito, porque eu não entendia o mundo espiritual, não entendia o que estava acontecendo, não era crente, mas eu era alimentado. E eu tinha fome de Deus. Irmãos, eu te convido a nessa manhã fechar os seus olhos. Nós vamos louvar mais uma música e você vai louvar ao Senhor. Você vai expressar ao Senhor a sua gratidão pela semana. Você vai expressar ao Senhor as suas necessidades. Amém? Eu peço que você feche os olhos, porque entre você e Deus, entre você e o Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer, eu não sei o que você está passando, mas Ele é suficiente. O Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é digno de todo louvor. Se você não louvar, as pedras vão louvar. Se você não adorar, os anjos estão agora diante do trono dele, do Cordeiro, adorando e louvando. Nos céus existe uma adoração. O som dos céus é o som de adoração, é o som de louvor, é o som de rendição, é o som de entrega, é o som do coração, que diz: Maranata, ó Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Jesus, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus para a minha vida, eu quero mais de Deus para a minha semana, eu quero mais de Deus para a minha família. É sobre isso, é sobre o quanto nós precisamos. Amém? Adore ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti.
fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Coloque as suas mãos para cima, amém? Nós vamos repetir o refrão dessa canção, desse louvor, dessa adoração, amém? Amém? Porque do céu, do alto vem o seu socorro. Não vem de um lado, não vem do outro, não vem do noticiário. O seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Vamos juntos. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Diga assim, aleluia. Glória a Deus, amém? Quando você diz glória a Deus, quando você diz aleluia, há uma explosão de luz ao seu redor, a ambiência muda, amém? A ambiência do céu é derramada sobre a sua vida e Deus, Ele trabalha em seu favor, amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Você não está só, amém? Deus, Ele está contigo, Ele é por você. O Espírito Santo, aleluia, nosso Senhor, amém? Aquele que habita em nossos corações, que nos ensina todas as coisas, nos guia, nos conduz. E com certeza Ele quer ministrar algo ao seu coração nessa manhã. Está lá em Números capítulo 13, versículo 20. Na verdade, vamos ler o versículo 17. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe e em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Sim até Reobe, na direção de Levo-Hamat, a entrada de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque.
Hebrom havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, uma alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo, o que habita é numeroso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra em que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos nós a ele gafanhotos. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Amém? Essa palavra, o contexto dessa palavra é o contexto do deserto. É o contexto do povo de Deus que sai da terra do Egito e está a caminho às portas da entrada de Canaã. O povo de Deus passa 40 dias andando no deserto e ali eles então se deparam na entrada de Canaã, na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. E nessa terra, Moisés então, ele seleciona 12 espias, os príncipes das tribos de Israel. Eram os mais fortes, eram os mais capacitados, eram que de alguma forma desenvolviam liderança e eles falavam pelo povo. Entenda isso. Eles falavam pelos liderados. E eles então avançam e Moisés diz assim: vocês vão entrar na terra, vocês vão espiar a terra. E vocês vão me trazer o relatório daquilo que vocês estão enxergando naquele lugar. Vocês vão trazer também os frutos da terra, como uma amostra daquilo que nós vamos viver. E então, esses 12 espias, eles trazem os frutos, e aqui você lê o relato, a Bíblia, ela relata de que eles trouxeram um fruto tão grande, de um cacho de uva, que um homem não era capaz de carregar. Eram necessários 2 homens para carregar esse cacho de uva. E eles colocaram nas costas esse cacho de uva. Inclusive, é uma imagem que tem lá de Israel. Eles usam essa imagem para retratar hoje a terra de Israel. Uma terra abençoada por Deus, porque lá produz no deserto, irmãos, e produz muito. Então eles têm essa imagem, amém, da Bíblia, ou seja, de que um grande cacho de uva e 2 homens carregando, porque um só não é capaz de carregar. Mas eles trouxeram não somente os frutos da terra, eles trouxeram também o relato. Amém? E o relato, vocês viram que 2 relatos, Calebe e Josué, eles falam que aquilo que estava ali, dentre deles, Deus já tinha dado para eles iam tomar posse. Já os outros 10 espias, eles relatam que
olha o que eles falam, que a terra a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que vimos são homens de grande estatura. Ou seja, eles difamam a terra que Deus tinha dado. Eles difamam a terra que Deus tinha dado. Irmãos, e aqui nós aprendemos algo muito interessante. Na nossa vida, Senhor Deus não nos chamou simplesmente para reconhecer, mas para tomar posse das promessas que Ele nos entrega. O Senhor, Ele nos chama simplesmente para ser um observador das promessas. O Senhor não nos chama simplesmente para ser um simpatizante do Evangelho. Para vir no culto de domingo, para receber uma palavra, uma oração do pastor. E ali você sai vazio, e você sai, sabe, com simplesmente ali uma amostra. Uma amostra. Você não entra de coração, você não entra com tudo em Cristo Jesus. Né? Você é aquele que fica no muro. Né? E eu quero te falar, crente que fica no muro é o crente do relato. Crente que fica no muro é um crente que ele começa a ficar crítico. Né? Ele tem um relato fofoqueiro. Ele tem um relato da vida dos irmãos. Ele começa a criticar o pastor, ele começa a criticar a vida. Ele vê a vida por quê? Porque ele está trazendo o relato daquilo que ele está enxergando. Ele está julgando. Quero te falar, irmãos, quando nós vivemos, nós decidimos por Jesus, sabe o que acontece de verdade? Deus começa a trabalhar em nossas vidas. E quando o Senhor começa a trabalhar em nossas vidas, nós não temos somente relatos, nós temos frutos para mostrar. Nós temos frutos de que o Espírito Santo trabalhou na nossa vida e no nosso coração. De que se nós somos, né, ali na mão do oleiro, nós somos barro e Deus está trabalhando, moldando e transformando a nossa vida, nós vamos frutificar. E você não tem tempo para ficar vendo relato. Você não tem tempo para ficar olhando a vida do irmão. Você não tem tempo para ficar, sabe, criticando. Muito pelo contrário, irmãos. Né? Quando Deus está trabalhando na nossa vida, nós estamos no meio da guerra. Nós estamos no meio da luta. Né? E no meio da luta, está doendo tantas vezes que a gente não tem tempo para olhar para a vida do outro que está do lado. Para ficar comparando a nossa vida, para ficar... Irmãos, quando Deus ele está transformando a nossa vida, nós estamos crescendo um relacionamento com Ele. Fruto tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento. Relato tem a ver com aquilo que as mãos de Deus podem fazer. Quem vive de relato, né? Quem às vezes vive de relato, às vezes se o relato é bom, a pessoa está crente. Se o dia é mau, a pessoa ela sai da igreja. Se ela está, sabe, o relato é bom, se Deus está fazendo, se Deus está operando, né, se é tempo de pesca milagrosa, a pessoa está crente. Mas se, né, vem o deserto, e o deserto ele vem para todo mundo, vem um dia mau, vem um dia da dificuldade, né? Se uma pessoa xinga a gente no trânsito, você já sai do espírito e vai para a carne. E isso, irmãos, é que nós vivemos não na presença e no testemunho de Cristo em nós, de relacionamento com o Espírito Santo. Isso aí nós vamos ver de relato. Nós vamos ver daquilo que Deus faz, de milagre. Se Deus fez, Ele é bom. Se Deus não fez, Ele é ruim. A gente fica em burra com Deus. Não é verdade? Não é ver se é verdade, irmãos. É a minha guerra e a sua guerra também. De quê? De que nós venhamos olhar para os frutos que Deus tem feito. De que nós venhamos cultivar um lugar de gratidão na presença do Senhor. De que nós venhamos adorar ao Senhor como Jó adorou. No dia bom, Ele é Deus. No dia mau, Ele é Deus também. Aleluia. Aleluia, irmãos. No dia bom, Ele é Deus. No dia mau, Ele é Deus também. Senão você vai esfriar na fé. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Nós temos uma multidão de morno. E a Bíblia diz que o morno, Jesus vomita. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você está aliançado e vivendo os frutos de Deus. Ou você está se esfriando e ficando morno. E vivendo uma vida muito aquém de que Deus tem para você, uma plenitude de promessa, um cumprimento de promessa. Mas é aqui que muitas vezes nós não entendemos. Leva tempo. Leva tempo. Um relacionamento leva tempo.
Você não fica amigo de Deus. Você não tem fruto de um dia para a noite. Sabe como que você tem fruto? Permanecendo. A Bíblia diz em João capítulo 15, aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Aquele que persevera, aquele que continua no meio da adversidade, aquele que me busca no dia mau, esse daí vai dar muito fruto. E Jesus fala assim, esse glorifica o meu Pai, aquele que dá fruto. Esse é aquele que eu conheço, aquele que eu não vou me apartar de mim no grande dia, que eu vou julgar as nações, eu vou julgar a terra. Nesse dia, aquele que tiver fruto, irmãos, é aquele que vai entrar para o gozo do Pai. Amém? E aquele que tiver só no relato, só no murim, só simpatizando com o evangelho, eu vou quando eu... não, irmãos, eu quero dizer, Jesus, com ele é tudo ou é nada. Com Jesus Cristo, ou você entrega a sua vida como seu Senhor e Salvador, ou você não vai entrar na promessa de Deus, que é os céus, a salvação, que é a sua eternidade na presença de Deus. Porque hoje nós brincamos de ser crente, irmãos. Hoje nós não queremos gastar tempo com Deus. Antigamente, sabe, talvez nós não tivéssemos tanto aparato tecnológico, nós não tivéssemos tanta estrutura, mas havia fome e sede de Deus. Antigamente, irmão, você via aquela senhorinha de oração, vinha para orar. Eu lembro também, sabe, essa manutenção do primeiro amor nos nossos corações. Quando você está sedento por Jesus, você tinha fome e sede, você acabou de converter. Não tinha chuva que te parava, você queria estar na casa de Deus. Você entrava para orar, e você só saía quando Deus falava. Hoje nós não damos conta de ficar 10 minutos de joelho. Nós não damos conta de dar um dia de jejum. Hoje, irmãos, nós vivemos de relatos, nós vivemos... E aí, o que nós viramos? Um povo crítico. Um povo crítico. Um povo que não consegue entender, não consegue entrar em Cristo e viver a plenitude da promessa. É um povo que precisa de entretenimento, não tem alegria. Não tem a verdadeira alegria do Senhor, que é a nossa força. E essa alegria, irmãos... Essa alegria, ela não precisa de coisas grandes, ela precisa de um coração quebrantado e contrito que se volta ao Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é você dizer que Ele é suficiente na sua vida. É você dizer que não importa o que aconteça, o Senhor, Ele vai continuar me abençoando. Ele é a minha provisão, Ele é a minha providência. Ele é o Deus que me salva, Ele é o Deus que, se eu entrar, eu começar a clamar, quantas vezes, irmãos, num dia mau, um dia de dificuldade, um dia que, todo mundo tem um dia mau, um dia que às vezes falta o dinheiro, um dia que falta, você não consegue pagar o boleto, um dia sabe, que vem um médico dar uma notícia ruim para você. Eu lembro uma vez, num dia desses, eu entrei no meu quarto, e eu comecei a clamar a Deus, eu estava muito chateado, falei, Deus, como é que o Senhor deixa, né? Estava nos relatos. E aí... o Senhor, Ele veio com a paz dEle, a presença dEle me tocou. E eu comecei a chorar, eu falei assim, Senhor, o Senhor está aqui, veio aquela paz. E Deus falou assim comigo, Ele falou uma coisa só, espere e confia. E eu esperneei, mas eu saí dali na convicção de que o Senhor estava no controle de tudo. E demorou um tempo, irmãos, demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias, para que o Senhor trabalhasse e para que aquela situação resolvesse. Não foi assim. Mas enquanto eu estava na presença de Deus, Deus estava trabalhando no meu coração. E é esse o problema. Hoje, nós não queremos gastar tempo com Deus, porque nós não queremos ser transformados. Irmãos, quando nós começamos a ser transformados, e é algo que eu aprendi sendo pai, amém? Eu aprendi sendo pai. Porque hoje, antigamente eu falava, eu quero ser pai, mas antes eu quero ganhar dinheiro. Né? Eu quero ser pai, mas antes eu quero viajar demais. Eu quero ser pai porque eu não vou poder dormir, eu não vou poder... E hoje eu sou pai, hoje eu posso falar, por que eu não fui pai antes? Você ficou rico, pastor? Não, ainda não. Você está viajando o mundo inteiro? Não, ainda não. Mas eu quero dizer, meu coração mudou. Amém? O meu filho mudou meu coração, e hoje eu vejo as prioridades diferentes. Hoje a minha alegria não é viajar, é ver o sorriso dele quando ele acorda. Hoje a minha alegria, por quê? Porque eu fui transformado. O meu coração foi mudado.
Amém? Por quê? Porque, irmãos, muitos de nós não temos coragem de permanecer nas promessas, ou muitos de nós temos medo da mudança. E nós ficamos ali, à margem da terra da promessa. Será que vai dar? Olha o gigante, olha o desafio. Ai, Senhor, e eu quero te falar para você, você só vai, Deus é suficiente com você fora da promessa, no deserto. Dentro da promessa Ele vai continuar sendo suficiente para você. Ainda que seus desafios sejam maiores, ainda que os gigantes sejam maiores, Deus Ele vai continuar sendo suficiente. E Ele vai te entregar tudo o que lhe é necessário. Aleluia, aleluia, irmão. Você está aqui nessa manhã, glória a Deus. É verdade o que eu estou te falando, irmãos. Quando Deus, Ele faz o homem, Ele faz Adão no 6º dia. E Adão, ele já entra no jardim tudo pronto. Deus tinha passado todos os outros dias, o dia 3, 4, 5, fazendo o jardim, fazendo o que Adão iria fazer. Deus já tinha preparado tudo. E Deus, Adão ele é criado, e no 7º dia, sabe o que ele tem para fazer? Passar tempo com Deus, é o dia do descanso, é o Shabat. Deus, ele descansou o quê? Para passar tempo com a família, para descansar ali com a família. E eu quero dizer, o homem regenerado, ele tem essa mentalidade. Toda vez que Deus ele vai mudar algo na sua vida, assim como Ele muda um ano, nós buscamos descansar, mas para que Deus ele venha nos encontrar, para que nós venhamos entender que o relacionamento é o principal, que Jesus é suficiente, que nós não precisamos, irmãos, entenda o que eu vou te falar, nós não precisamos, nossa provisão não vem do nosso trabalho, a nossa provisão não vem do governo federal, a nossa provisão ela vem de Jesus, e Ele não deixa faltar o pão, seja no deserto, seja na terra da promessa que você vai ter que plantar e para colher. Amém? Que você vai ter que... É engraçado, o plantio é justamente isso. Você fala assim, eu vou ter que plantar, e aí Deus vai trabalhando, porque, né? E eu quero dizer, o plantio e o processo, nem tudo é milagre, às vezes é processo. Se você tem se você quer um suco de uva, e você tem a uva, você precisa do processo de fermentação. Se você tem água e você quer o suco de uva, aí você precisa do milagre. Mas o processo, às vezes Deus ele passa processo, por quê? Porque o processo é onde Deus trabalha em nós, onde Deus molda a nossa vida, onde Deus transforma as nossas vontades, onde Deus muda o nosso coração, onde Deus muda a nossa essência, onde Deus molda o nosso caráter. E isso leva tempo. E isso, irmãos, é aquilo que você começa a plantar. Ao pouquinho você vai plantando em oração. E aí geralmente, sabe o que acontece? Os trem começam a piorar. É ou não é verdade? Não é verdade, irmãos? Quando você começa a orar, vou levantar um propósito. O que acontece? O trem parece que desarranja tudo. Dá problema de cá, dá problema de lá. O povo começa a brigar. Aí o filho começa a passar mal. Aí, sabe por quê, irmãos? Isso é verdade. Por quê? Porque Deus está provando e mudando a nossa vida. Ele está mudando o nosso coração. E a gente permanece. Aí Deus vai lá e faz. No tempo oportuno Ele vai e entrega o motivo do propósito. Aí você tem um relato. Mas você também tem um fruto. Porque Deus fez algo na sua vida. Você tem algo para falar assim, eu era assim, agora eu sou assim. Eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Ou eu vivia de uma maneira dissoluta, eu vivia de uma maneira distante dos caminhos do Senhor. Mas depois que Deus, passei num processo, Deus, hoje eu não me desvio mais. Hoje eu tenho um conhecimento de quem Ele é. E essa é a grande riqueza do Evangelho. É o Senhor achar em nós um coração, sabe, que Ele pode transformar, alguém que Ele pode mudar. Isso você vê na Bíblia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi ungido, ainda jovem. Ele demorou mais de 15 anos, por volta de 15 anos, para ele assumir o trono. Sabe o que aconteceu diante disso? Depois disso? Ele foi perseguido no deserto, teve que fugir de Saul. Ele teve que trabalhar para o inimigo de Deus. Ele passou maus bocados, irmãos. Ele foi jurado de morte. Mas quando Deus disse agora, Deus foi lá e operou a promessa. José do Egito, a mesma coisa. Ele teve um sonho, mas depois que ele teve um sonho, parece que o trem começou a desandar. E os irmãos venderam ele. Aí ele foi escravo na casa de Potifar. Depois ele foi escravo na prisão. Até que, eu amo essa palavra que diz assim,
ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão. Aí a Bíblia diz assim, que ele fala para o copeiro e padeiro, fala assim, olha, vocês lembram de mim quando você chegar dentro do faraó? Fala, pelo amor de Deus, me indica aí. Aí a Bíblia diz que o copeiro esqueceu, né? O padeiro morreu, mas ele esqueceu. E então, a Bíblia diz que depois de 2 anos exato, o faraó sonha. Aí lembra de José, porque o tempo oportuno, o tempo preparado. Chegou Deus, olhou para José e falou assim, você está um vaso agora preparado. Agora eu posso te entregar as chaves do Egito. Agora eu posso te entregar um lugar que você nunca poderia estar, senão por meu processo que te leva a esse lugar. Se você nunca estaria, sabe, nesse lugar, se não fosse as lutas e aquilo que você passou. Mas no tempo da espera, sabe o que você tem que fazer? Permanecer fiel, perseverar, continuar. Não olhar para os relatos, mas olhar para os frutos que Deus tem feito na sua vida. Sabe, não difamar a promessa de Deus para você, não acelerar o tempo, mas você continuar perseverando, porque fiel é aquele que fez a promessa, e Ele vai te entregar. Ele vai te entregar aquilo que Ele prometeu para a sua casa, para a sua família. Não tenha medo da mudança, não tenha medo de entrar de cabeça, porque toda estação que Deus tem, todo tempo de desafio, de gigante, irmãos, eu quero dizer também, tem recompensa que você vai levar dessa guerra, nessa sua história. Também tem, irmãos, sabe, a mudança, a transformação da sua vida. Então as coisas de Deus, elas acontecem no tempo que Deus já determinou, no tempo que Deus Ele já determinou para nós. Irmãos, e muitos de nós, a verdade é que nós estamos insatisfeitos, ansiosos, não porque Deus não fez ainda. Nós estamos insatisfeitos, nós somos uma geração, né, de ansiedade, aí é o que mais tem. Né? Nós vivemos isso, é o mundo de hoje, é o mundo de relato, é o mundo de informação. Na internet é só informação. Não tem mais realmente aquilo que você vira, você tem a formação. Né? Hoje é só informação, não tem mais a formação. Eu tinha um professor de faculdade, ele falava justamente isso. Ele falava assim, olha, né, professor de direito, era um juiz federal, ele falava assim, vocês vão querer ser pedreiro ou engenheiro da lei? E eu não entendia isso muito bem, eu falava, mas como assim, né? Até que eu saí para o mercado de trabalho, hoje eu entendo muito bem o que ele quis dizer. Por quê? Porque você pode fazer algo ali como alguém, ou você pode ter a formação, o domínio e o governo daquilo que você está fazendo. Mas você só tem aquilo quando você se torna, quando você se deixa ser moldado, quando você se deixa ser transformado para aquela função, quando você se deixa, sabe, que não somente aprender uma letra, mas aquilo vem entrar na sua vida, vem te transformar. Eu lembro isso na faculdade, era engraçado demais, presbítero. O povo entrava, ainda mais na faculdade de Direito, o povo entrava, calça rasgada, não sei o quê. Aí já chegava no 5º ano, era terno, por quê? Por conta da função ali, já saía advogado. E a mesma coisa, irmãos, é no Senhor. Muitos de nós queremos viver de relato, queremos viver, sabe, só de, não, Senhor, não me toca não, não mexe na minha vida não me forma não me transforma não. Eu vou fazer, para ter um relato, para o Senhor fazer um milagre. E Deus falou assim, não. Falou assim, você é meu filho, eu quero o seu coração. Eu quero te transformar, eu quero te moldar. Aleluia, para você verdadeiramente ser como José foi, como Davi foi, como Daniel foi, como todos os homens de Deus. Não somente relato que está escrito na Bíblia, mas também homens de Deus que nós conhecemos, passaram pela olaria, pela prova. Passaram pelo deserto, passaram pelas dificuldades, amém, passaram para derrotar gigantes, amém, eu estou falando também de você, porque você também tem esse DNA de conquista, de vitória e de vencedor. Você também foi chamado para conquistar a sua família, você também foi chamado para conquistar lugares, sabe, que Deus já separou para você, lugares altos, lugares que o Senhor, Ele quer que você entre, mas se você não permanecer, amém, você não vai alcançar. E muito mais do que isso, quando a gente alcança sem ser transformado, irmãos, a gente alcança caído. A gente se perde no meio do caminho. Às vezes, se a gente não tem estrutura para aguentar aquilo, a gente corrói, a gente rui
naquele problema, naquela situação. Por isso que Deus ele vai fortalecendo, Ele vai gerando em nós, Ele vai formando em nós, até que a gente esteja pronto e preparado para não somente receber a bênção, mas usufruir da bênção, mas desfrutar da bênção. Porque a bênção não vai roubar a minha família, porque o meu trabalho não vai roubar a minha... Porque se Deus hoje te abençoar, você não vai gastar no mundo, você vai gastar com a sua família, você vai abençoar os seus, sabe? Você vai viver uma vida, sabe, cheia da graça do Senhor, você não vai se afastar dos caminhos do Senhor, muito pelo contrário, você vai abençoar a obra de Deus. Aleluia, porque é a transformação, seu coração sendo mudado. Então é isso, irmãos. A verdade é que nós estamos insatisfeitos, ansiosos, não porque Deus não fez ainda, mas é porque nós não fomos transformados. Porque se nós formos mudados, eu quero dizer, aquilo que Deus tem para você hoje, você vai ficar feliz. Se Deus, Ele, sabe, se você for mudado, para ser grato a Deus, para ser, só falar assim, Deus, e olhar para a recompensa, e olhar para fora, Deus, eu vou chegar lá, o Senhor vai fazer na minha vida, isso que é só um tempo. Ele vai te alegrar, e você vai se entusiasmar, você vai se animar, você vai se encorajar para conquistar aquilo que Deus já determinou, e você não vai usar a sua boca como relato para criticar, para difamar, para menosprezar aquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos. Aleluia. Não tenha medo de mudanças, Deus já preparou tudo que você precisa, Deus já preparou, entre, sabe por quê? Porque você está falando assim, eu vou esperar acontecer para eu entrar, e Deus está falando, não entra, porque aí vai acontecer. Você não vê para crer, isso não é, nós somos da fé, nós cremos para ver. Primeiro nós cremos, depois nós vemos Deus trabalhar. Primeiro nós entramos, né? Primeiro nós falamos, mas será que eu tinha muito isso, será que esse trem de ser crente é verdade? Eu vi os irmãos às vezes que eram batizados no Espírito Santo, e eu criticava. Eu vi o irmão falando em língua, eu falei, olha lá, que coisa doida, que não é de Deus não. Eu falava no meu coração, não falava, né, porque estava todo mundo ali, só eu. Só que aí, relato. Aí teve o dia que Deus me pegou, irmão, né? Eu falava também, no coração, eu vi um menino chorando na igreja, eu falava, nossa, cadê o pai? Hoje em dia eu falo, nossa, que gracinha. Porque eu tenho filho também, então assim, todos são lindos, né? Irmãos, mas por quê? Porque você às vezes quer esperar para, sabe, Deus está falando assim, não, entra, porque eu vou transformar você nessa batalha. Não tenha medo. Ah, mas Senhor é um gigante, eu tenho só pedrinhas aqui. Como Davi era um pastor de ovelhas, e Deus falou, é suficiente. É suficiente. Seja crente de verdade, entendeu? Permaneça mesmo diante da dificuldade. Por quê? Porque Deus ele vai te desenvolver. Sabe, irmãos, hoje nessa geração é mais fácil fazer do que desenvolver, é mais fácil pular o processo, pular a etapa. Sabe, irmãos, e é tudo, e aqui é o que Deus estava falando mais comigo, sabe, irmãos, a grande realidade que nós não entendemos, é que Deus nos deu uma arma poderosa, que nós muitas vezes não usamos, e essa arma, ela parece que não é arma, mas ela é uma arma, que é paciência, a paciência. Irmãos, a Bíblia diz que, glória a Deus, em Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Irmãos, o homem, entenda isso, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando uma perseguição, tenha paciência, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem mau, ele vai continuar se piorando, e o homem bom, ele vai continuar fazendo o que é bom. E sabe o que vai acontecer? No tempo certo, Deus vai julgar. Se você não se estressar, se você usar de paciência, mas é necessário também você ter paciência para continuar sendo fiel no que Deus tem te dado. É necessário você ter paciência, sabe para quê? Para continuar semeando no momento da dificuldade, você continuar vindo à igreja, de você continuar, sabe por quê? Gálatas 6:7 diz assim, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá tudo aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Olha o que diz esse versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem,
porque no momento certo teremos uma colheita de bênção se não desistirmos, se não desfalecermos, se não entregarmos o ponto. Tenha paciência. Não basta ser só fiel para você vencer. Você precisa ser fiel e paciente. Você precisa ser fiel e crer e esperar no Senhor. Irmãos, é uma chave poderosa de guerra. Irmãos, é uma chave poderosa. Seja paciente. Se você vê alguém fazendo mal, eu quero que você seja paciente, sabe por quê? Porque aquela pessoa que está fazendo mal, o próprio tempo vai dar cabo dela. Mas você que está ali, fazendo aquilo que é certo, sendo fiel a Deus, orando, buscando, Deus vai ter o tempo certo também de trazer a recompensa na sua vida, na sua história. Deus, Ele vai fazer você prosperar. Ele vai fazer você alcançar lugares que por você nunca daria conta de alcançar, irmãos. Você nunca daria conta, mas você consegue entrar nesse lugar porque você é transformado, porque você é mudado. E porque você é mudado, você consegue enxergar o mundo invisível. Porque você é espiritual, você consegue enxergar não somente a situação como ela está, mas você consegue enxergar o final das coisas. Você consegue enxergar. Às vezes você vê uma pessoa prosperando, fazendo mal, você vê uma pessoa, sabe, toda feliz no Instagram. E eu quero dizer, aquilo que ela está semeando. A Bíblia diz que o ímpio é como a relva, ele vê um vento de Deus e seca ele, de um dia para a noite. Mas o justo, ele vai, ainda que ele caia 7 vezes, por 7 vezes ele vai se levantar. Ele vai permanecer e ele vai vencer. Porque no final das contas, o que determina a nossa vitória não é a nossa capacidade, mas é o Deus que conduz a nossa história. É o Senhor que cuida da gente. É o Senhor que dá para você enquanto você dorme. É o Senhor que dá o livramento. Mesmo na terra do gigante, o Senhor Deus está lá cuidando de você. E eu quero te incentivar nessa manhã, irmãos, nessa manhã. Amém? Não viva de relatos, viva de frutos. Comece a mostrar os frutos. Comece a olhar para os frutos de Deus na sua vida. Comece a falar assim, nossa, olha só. E se alegrar nisso. Olha só, eu era assim, hoje eu sou assim. Ah, mas não está tudo pronto. Ah, mas não aconteceu ainda. Né? Ah, mas Deus tinha promessa. Mas eu quero dizer para você, no processo que você vai passando, você vai entendendo. O reino de Deus, ele é chegado. Ele não é comida, é bebida, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É Deus não deixar faltar. É Deus, Ele, sabe, quando você está no problema lá, Deus vai lá, Ele entrega lá, Ele manda o pão do céu, Ele manda a água que jorra da fonte, e as coisas, elas caminham, elas caminham, e você entende que vale a pena servir o seu menos é mais, você entende que o fraco é forte, que no reino de Deus, que o grande é pequeno, que quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, porque você foi mudado, você foi transformado na sua mente. Isso é loucura para o mundo não entende essas coisas que nós estamos falando. Mas esse aqui é o poder do Evangelho de Deus. É salvação para todo aquele que crê. É salvação para todo aquele que acredita, todo aquele que permanece. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém? Se coloque de pé nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência pelo Senhor. Sabe outra coisa que Deus me falou? A diferença, eu vejo dessa forma. A diferença entre Saul e Davi foi justamente o processo. Saul, ele foi ungido, ele foi direto para o trono. Davi foi 13 anos sendo moído. 13 anos, até que ele viesse assumir o que Deus tinha para a vida dele. E quando ele assumiu para glorificar e para agradar a Deus. Ele deixou ser moldado, ele deixou ser transformado. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei, sabe, eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor, Ele está falando com cada um de nós, irmãos, para nós dependermos de Deus, para nós permanecermos no lugar de oração até ouvir Deus falar, para você não negociar princípios, para você não ter medo de continuar, mas ainda que você não esteja vendo
amém, o relato, ainda que você não tenha um bom relato de uma situação, eu quero dizer para você, ainda assim Deus é contigo, e você leva o fruto do Espírito Santo, você leva a comunhão do Espírito Santo, você leva a imagem do Deus te transformando e te mudando, irmãos. Eu quero para você, quando no grande dia que o Senhor voltar, no dia que realmente importa, você vai se alegrar em Deus. Você vai se alegrar no Deus vivo. Aleluia, irmãos. E aquele que resolveu não escutar, aquele que não creu de coração, irmãos, esse vai ficar de fora. E é algo muito triste para se falar, mas é verdade. Nem todos vão ser salvos, nem todos, irmãos. Isso é muito triste. Porque a eternidade, ela é um anseio de todo homem. Mas existe uma escolha, ela está sendo feita todos os dias da nossa vida. Nós estamos escolhendo onde nós vamos morar na nossa eternidade. Nós estamos escolhendo com quem nós vamos estar. Nós estamos escolhendo se nós desejamos Deus, se nós desejamos o mundo. Aleluia, irmãos. E o Senhor, Ele está ministrando força e vigor no seu coração. O Senhor Deus, Ele está nesta manhã honrando o pacto, aleluia, o pouco que você tem sido fiel. Ele está acrescentando, e Ele está dizendo assim para você: tenha paciência no meio da caminhada, tenha paciência no desenvolvimento dessa pessoa que às vezes está te perseguindo, do seu esposo, da sua esposa. Aleluia, nós aprendemos a ter paciência. Nós aprendemos a ter paciência quando nos tornamos pai, porque os nossos filhos não aprendem do dia para a noite. Existe um tempo de desenvolvimento, existe um tempo de mudança, existe um tempo de transformação. Assim como o Senhor tem consolo e paciência de nós. Espírito Santo de Deus, nesta manhã nós clamamos por mais e mais da tua presença. Pai, nós clamamos, ó Senhor, e queremos sair desta manhã, Pai, abençoados, Pai, não com relatos, mas com fruto do encontro com Jesus, com fruto, ó Deus, ó Pai, de que eu estive com o Senhor nesta manhã. Eu estive com o Senhor me encontrou naquela igreja, Ele tocou no meu coração, Ele ministrou o meu coração. Talvez eu saia nessa segunda-feira, não esteja tudo resolvido, e eu tenho um relato como eu gostaria, mas eu tenho a paz. Eu tenho a paz de Jesus na minha vida, eu tenho a alegria do Senhor que é a minha força, eu tenho a convicção de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor Deus está operando por mim. Pai, no meio da adversidade, no meio das transições da vida, Pai, eu não sei o que os meus irmãos estão carregando, mas nesta manhã é noite de lançar aos pés do Senhor toda a ansiedade, é manhã de lançar aos pés do Senhor todo medo. Ele te chamou para ser corajoso, Ele te chamou para ser corajosa, Ele te chamou para entrar de cabeça, Ele te chamou para ser radical, Ele te chamou como chamou Abraão para crer contra a esperança. E Abraão ele foi, aleluia, Abraão ele foi fortalecido, dando glória a Deus no meio da caminhada no deserto, no meio das adversidades, no meio quando a esposa foi raptada, quando teve que descer ao Egito, ele dava glória a Deus, e ele levantava altar, e Deus falava com ele, e Deus ministrava a ele, e Deus reafirmava e confirmava a promessa. Aleluia. Abraão demorou muito tempo para ver formado e gerado a promessa que era Isaac. Aleluia, Senhor, mas em todo tempo, aleluia, em todo tempo ele era fortalecido na graça do Senhor, Então, nesta manhã, eu quero te convidar a dar glória a Deus. Diga assim do seu lugar: glória a Deus.
Feche os seus olhos. O Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Você veio para encontrá-lo. Espírito Santo, abre os céus. Espírito Santo, abre os céus sobre esta igreja. Abre os céus sobre o teu povo. Abre os céus, ó Deus. Vai derramando, Senhor, a sua graça, a força, o fôlego de Deus. Assopra o Espírito neste lugar. Assopra a vida, Senhor. Assopra e começa a aquecer o corpo desse irmão. Como o Senhor dizendo assim, ó, Ricarabá, você fez, Rica, eu estou próximo, eu estou perto, eu sou fogo, eu estou, Ricalabá, sobiandaramanab, andaramanássia, Ricantoramanab, subiandaramanai, Rica, seja fortalecido, ó Deus, na graça do Senhor, aleluia, e tenha nessa manhã um coração tranquilo, um coração cheio de paz, um coração, Ricalabá, subiandar, que ouve a voz do Senhor, Ricarabachai, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, Ricala, não deixa o inimigo roubar a sua alegria, não deixa Satanás roubar, Ricalabaixo, esse dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele, esse dia que o Senhor fez e nos deu o alimento, esse dia que o Senhor Deus fez e nos deu o dom de viver, de respirar, nos fez despertar da nossa cama, o inimigo não vai roubar esse dia, nós vamos contar ele, porque o Senhor Deus tem produzido o fruto do conhecimento, ó Deus, ó Pai, vai revelando nesta manhã, mais Espírito Santo, mais sobre esta igreja, ei, os céus estão abertos, os anjos estão subindo e descendo deste lugar, o Senhor Deus, Ele está trabalhando em favor da sua vida, Ele está trabalhando em favor da sua família, Ele está trabalhando, Ele está operando, Rica, um cântico novo, Deus, Ele está, de que nunca foi feito, você vai cantar um feito, Rica, mas venha com dependência ao Senhor, ó Deus, deixa Deus te tocar nesta manhã, deixa Jesus te transformar, deixa o oleiro, seja barro, seja suscetível, seja vulnerável, abra o seu coração, não é perfeição, é sinceridade, Senhor Jesus Cristo, vai derramando, Pai, uma porção do seu amor, vai revelando quem o Senhor é, ó Deus Espírito Santo, tem batalhas que são vencidas na adoração, tem batalhas que são vencidas na adoração, tem batalhas que são vencidas quando você começa a entregar para Deus, quando você começa a se render, ao Senhor, então se renda ao Senhor, se renda ao Espírito, se renda ao Senhor, vamos adorar o Senhor, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória, aleluia, vem com o peso da tua glória, me cobre, aleluia, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Coloque as mãos no seu coração, mãe. Deixa Ele ministrar algo no seu coração. Coloque as mãos no seu coração. Fala assim, fala comigo agora, Espírito Santo. Continue adorando, amém. Levante um altar e adoração. Levante ao Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória.
Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta manhã, na vida dos meus irmãos. Nós, nesse mesmo espírito, vamos entrar nos dízimos, nas ofertas, um momento onde nós colocamos a nossa fé no Senhor, onde nós trazemos as primícias do nosso trabalho na casa do Senhor, nós ofertamos ao Senhor. É o momento de colocar nomes naquilo que nós estamos batalhando, naquilo que nós estamos esperando no Senhor na nossa vida financeira. Então eu gostaria de pedir que nesse momento vocês se levantassem, né? Nós temos o QR Code, nós temos os envelopes nas laterais, e que vocês possam ofertar, que vocês possam trazer o dízimo à casa do Senhor, que vocês possam testificar do amor e fidelidade do Senhor através dos dízimos e ofertas. E eu sei que muito Ele fará na vida de vocês, assim como nós temos visto muitos testemunhos nessa igreja. Amém? Fiquem à vontade, tragam os seus dízimos, suas ofertas. Amém. Buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer teu coração, revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nesse momento, Pai, dos dízimos e oferta. Nós estamos aqui consagrando, Pai, cada dízimo, cada oferta, Pai, cada momento, Pai, que foi declarado na presença do Senhor, cada objetivo, cada clamor, que o Senhor possa visitar, Pai, a vida financeira, a vida profissional dos Teus filhos, que haja um rompimento nesse ano, Pai, que haja um mover extraordinário na vida dos Teus filhos. Nós estamos aqui declarando uma semana de provisão, um mês de provisão, um mês da manifestação do Teu amor, Pai, um mês de celeiros cheios, que os Teus filhos, Pai, verão a glória do Senhor e verão, Pai, quão grande é o Senhor e por que nós devemos, Pai, a todo momento ser fiel ao Senhor, nos colocar na presença do Senhor, nos entregar por verdadeiro ao Senhor, porque muito o Senhor fará. Nós consagramos, Pai, nós consagramos agora esses dízimos e ofertas e declaramos uma semana, um mês cheio de provisão, em nome de Jesus. Amém? Vamos para os nossos avisos. Terça-feira, às 20 horas, nós temos nosso culto de ensino. Aqueles que já participam sabem a bênção que é o momento que nós aprofundamos um pouco mais na palavra, até na raiz do hebraico. Nós temos aí um pouco de discernimento através da palavra no mundo espiritual. Então nós convidamos vocês, aqueles que ainda não conhecem, que ainda não veem no culto de terça-feira, estejam conosco. Passe a aprender um pouco da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que é através da palavra que nós adquirimos o conhecimento, nós somos libertos. Então que vocês possam vir, tá com a gente nas terças-feiras, aprendendo um pouquinho mais da palavra. Amém?
Vigília, sexta-feira às 21 horas. Nós voltamos com a vigília às 21 horas. Vigília é um momento de oração. Você que ainda não sabe orar, você que ainda tem essa dificuldade de entrar na presença de Deus, venha aprender, sabe? Chegue um pouco mais próximo de nós, esteja na vigília, sexta-feira, 21 horas. É o momento que nós oramos, é o momento que nós louvamos, é um momento de entrega, que realmente nós colocamos na presença do Senhor os nossos objetivos, o nosso clamor, nós buscamos um relacionamento com o Senhor. Então você que ainda, sabe, tem essa dificuldade com oração, esteja conosco, se aproxime, porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Nós caminhamos juntos, nós oramos juntos, nós intercedemos um pelo outro. Amém? E no culto de domingo, 10 horas na parte da manhã e 19 horas na parte da noite. Então nós temos o culto, hoje às 19. Você que ainda tem sede, você que ainda tem fome, venha também no culto das 19. Todos os domingos, 10 horas e 19. É o momento que nós entregamos a nossa semana ao Senhor, é o momento que nós alimentamos da palavra do Senhor, para que nós possamos enfrentar o mundo lá fora, cheio da presença do Senhor, cheio da autoridade. Amém? Se coloquem de pé. Vamos encerrar. Coloca as suas mãos na posição de receber. Pai, nós te damos graças pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te agradecemos por tudo aquilo que foi lançado, Pai, nos nossos corações. Que nossos corações encontrem terra fértil, que venha frutificar. Que nós venhamos ruminar, Pai, essa palavra durante a semana. Que venhamos nos alimentar do Senhor. Que venhamos nos encher da presença do Senhor. Porque quando nós estamos, Pai, cheios da presença do Senhor, nós somos mais fortes, nós enfrentamos e vencemos as batalhas lá fora. Que o Senhor possa guardar a mente de cada um. Que o Senhor possa guardar o coração de cada um. Que o Senhor possa trazer a direção que cada um precisa. O Senhor, Espírito Santo, nós te convidamos. Nós te convidamos para estar conosco nessa semana, em cada decisão, em cada agir, em cada momento. Nós nos colocamos totalmente na presença do Senhor. Nós nos rendemos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas transgressões e iniquidades, e nos colocando na presença do Senhor. Então eu declaro uma semana abençoada, uma semana onde vocês verão o mover de Deus na vida de vocês, uma semana onde vocês experimentarão da presença do Senhor, vocês sonharão, vocês lerão a palavra e o Senhor se revelará através da palavra, que vocês venham cada dia mais ter intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O amor do Pai, a paz do Espírito Santo seja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus.